E a palavra de Deus se encontra aqui no livro de Marcos, no capítulo 14, o verso 1, que diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos e os principais dos sacerdotes. No versículo 12, vai dizer a última Páscoa e a Santa Ceia, né? O versículo 12 vai dizer assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe aos discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água e vos encontrará, e segui-o. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Somente esses 3 versículos da palavra de Deus. Mas vamos ver aqui Jesus falando para os discípulos. Fizeram uma pergunta para Jesus: onde eles iriam fazer essa última Páscoa, né? Onde fariam os preparativos da Páscoa. E Jesus ele vai dizer que era para eles, onde eles vissem aquele homem com um cântaro de água, que eles pudessem seguir. E ali eles vão seguir algumas instruções, né? Louvado seja Deus. Diácono Leonardo, o que quer dizer Páscoa? De acordo com o mundo, a gente vai ver vamos dizer, uma ilustração que eles fazem sobre a Páscoa, onde o coelho, o ovo, segundo eles, o coelho representa a vida, o ovo representa a fertilidade. Só que a Páscoa, à luz da Bíblia, ela tem um significado. Ela é uma festa judaica que ela foi que o Senhor falou para Moisés, para que o povo de Israel celebrassem a Páscoa. O que representava essa Páscoa? Ela representava a festa da libertação do povo de Israel quando saíram do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. E ali o Senhor falou que era para que todos os filhos de Israel celebrassem aquela data como a data de libertação do povo de Deus. Só que quando a gente vai lá no Egito, em Levítico, no livro capítulo 20, a gente vai ver na última praga que foi que o Senhor designou sobre o povo do Egito ali, que foi a morte dos primogênitos. A gente vai ver ali o Senhor falando algo interessante, orientando para que Moisés orientasse o povo, e que à meia-noite ia passar o anjo da morte, né? Que ia matar todos os primogênitos ali no Egito. Com um detalhe: qual primogênitos não morreriam? Aqueles que fosse colocado o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas e das suas janelas, né? E assim o povo de Israel, eles fizeram desta maneira. E quando o anjo da morte entrou para matar os primogênitos, que matou também até o primogênito do faraó, o povo de Israel ficaram ilesos, os seus primogênitos, dos seus animais, tudo, ficaram ilesos. Por quê? Porque o sangue foi colocado sobre as ombreiras das portas e das suas janelas. E o anjo, quando ele via, aquilo serviu como sinal. Então o que é que acontece? Esse sangue que foi colocado do cordeiro, ele apontava aqui para o Novo Testamento o que iria acontecer com Jesus, quando Jesus seria crucificado como cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí agora, naquele primeiro momento que veio o livramento de morte, foi o sangue dos cordeirinhos que foi derramado ali sobre aquelas ombreiras das portas, e ali Deus deu livramento ao povo, o primogênito de Israel. Louvado seja Deus. E alguns egípcios que também temeram e creram e tiveram livramento. Não foi só para o povo de Israel, mas todos aqueles que creram. Então o que é que acontece? A festa da Páscoa, ela representa, ela tem um simbolismo para o povo judeu que representa a libertação do povo de Israel da escravidão ali do Egito. Louvado seja Deus. Só que quando Deus ele falou para Moisés, a Páscoa será celebrada dessa maneira. A Páscoa ela seria celebrada com pães asmos e com ervas amargas, que já apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então o que é que acontece? A Páscoa nada do que uma lembrança, um memorial, né, que Deus fez para o seu povo,
para que celebrasse com alegria o dia da sua libertação da escravidão do povo do Egito, da escravidão do Egito. Então a festa da Páscoa, ela representa a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Louvado seja Deus. E ela é comemorada pelo povo judeu até os dias de hoje, porque o Senhor ordenou Moisés, diz para o povo que ensine para os seus filhos, orientem eles, que eles possam se lembrar sempre que a Páscoa representa o dia que o Senhor livrou o seu povo com mão forte da mão de Faraó. Então a Páscoa, ela não representa não representa nada disso de coelho, ovos, não. A Páscoa, ela representa, e nem festividade, ela representa libertação, né? Agora, quando Deus falou para o seu povo para que eles comessem os pães asmo e ervas amargas, ela já tinha um simbolismo que estava apontando que essa mesma Páscoa, ela apontava para um cordeiro que não era mais o cordeiro, os cordeirinhos, mas sim o cordeiro, filho de Deus, que é Jesus, que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, né? E é tanto que aqui nesse texto que nós lemos aqui de Marcos 14, o verso 1 e o verso 12, vai falar exatamente isso, que Jesus faz a sua preparação para a última Páscoa, para a última ceia, e a festa da Páscoa, antes que ele venha ser preso pelos seus algozes, que iriam prender e iriam fazer todo o processo que nós conhecemos, e levando até a morte, e morte de cruz, né? E agora pelo sangue de Jesus, nós somos livres do pecado, nós estamos livres da lei da morte, né? Através do sangue de Jesus. Então a Páscoa, queridos, ela representa isso para nós. Ela representa comemorarmos que somos livres, né? Principalmente para o povo de Israel. Para nós, gentios que aceitamos Jesus, nós sabemos o que significa, mas para o povo de Israel, isso tem um peso muito grande da festa da Páscoa, que é onde eles comemoram ali a sua libertação de 400 anos de cativeiro no Egito. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para você sobre Páscoa. A Páscoa nada mais, nada é do que uma comemoração do povo judeu, lembrando os dias que o Senhor os libertou do Egito, ali passando por todo aquele processo e Deus lhe dando vitória em nome de Jesus. Então, nesse momento, a gente aqui agradece a Deus por mais uma oportunidade nessa sexta-feira. É uma mensagem diferente, né? A gente veio aqui para falar um pouco sobre a Páscoa, já que todo mundo comenta sobre a Páscoa, coelho e ovo de chocolate e tudo mais, mas a Páscoa não é nada disso. A Páscoa representa, uma festa judaica, que ela é comemorada até os dias de hoje, para que o povo lembre o dia que o Senhor os livrou dos seus opressores egípcios. Louvado seja Deus, né? Então que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento aqui a gente vai fazer um momento de oração e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua presença, Deus querido, eu te glorifico e te exalto, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. E por isso, Senhor, eu te glorifico nesta noite, nesta manhã de sexta-feira, melhor dizendo. Eu quero aqui, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, por mais essa semana do Pão Diário, Senhor, esse programa que tem, meu Deus, chegado em vidas, Pai querido. Vidas têm sido, eu creio, transformadas através das mensagens que têm sido pregadas através do Pão Diário, através da minha vida. Senhor, abençoa a minha esposa, abençoa os meus irmãos que têm acompanhado o Pão Diário, a minha amiga Ineida ali em Belém do Pará com a sua família, a irmã Silvanete, Senhor, ali no Carro de Sol, Deus querido, a irmã Ivani ali na Fazenda Bahia, os meus amados e pastor Robson ali no Gurupi, irmão Francisco da Energisa, meu pai, meu Pai amado, e todos os meus irmãos que têm assistido o Pão Diário, abençoa todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana de vitória, nos livrando de toda a obra do mal,
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O pão da vida desceu.